Você desiste de tudo aquilo que começa? Tá sempre abandonando as coisas pela metade e nunca consegue ter consistência com nada? Oi, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre essa questão que muita gente passa, né, em diferentes fases da vida, ou se sente assim há muito tempo e não sabe o que tá acontecendo. Muitas vezes acha que é preguiçosa, acha que não tem como dar um jeito na sua própria vida porque nunca conseguiu levar nada adiante. Então eu quero te contar o que te faz desistir de tudo e não levar as coisas pra frente. É normal a gente, às vezes, ter algum objetivo que para de fazer sentido, ou a gente começar alguma coisa e ver que aquilo ali não era pra gente, mas o problema começa quando tu está sempre assim, quando tu tá sempre vivendo, abandonando as coisas, parece que não consegue consolidar nada, e aí tu não vê nenhum resultado tangível na tua vida, tu não vê, assim, conquistas que te deixam realizada, sabe? Tu sente que tá só vivendo no automático mesmo, existindo um dia após o outro. E aí tu pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? E se tu é essa pessoa, se tu se identifica com isso, a resposta é muito simples. Te falta autoconhecimento. Eu sei que quando a gente fala de autoconhecimento, parece que é uma coisa assim, né, que a gente não consegue entender muito bem, mas autoconhecimento nada mais é do que se conhecer, do que saber aquilo que faz sentido pra ti, saber quais são os teus objetivos, os teus valores, o teu propósito, mas o que isso tem a ver com não conseguir levar as coisas adiante e não ter consistência? Quando tu não se autoconhece, tu é muito influenciada por todas as coisas que tu vê, que tu ouve, que as outras pessoas te falam e até mesmo por aquilo que tu vê na internet. Então, se tu não sabe aquilo que tu quer, tu não sabe qual caminho tu deseja seguir, se alguém te aponta um caminho e fala, ó, aquele caminho é o certo, tu vai fazer o quê? Tu vai acreditar nessa pessoa, né? Porque afinal tu não sabe qual que é o caminho pra ti. Então, se alguém te disse, alguém te afirmou, tu vai lá e vai seguir aquele caminho. Mas a verdade é que tu pode começar a ir por aquele caminho e quando chega lá no meio, tu olha e pensa, não era aqui que eu queria estar. Não era isso que eu desejava, não é isso que tá me fazendo feliz. E aí tu abandona e tu volta pra estaca zero. Essa é uma forma bem simples de entender porque a gente precisa se conhecer. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas podem, né, criar expectativas em cima daquilo que tu deveria fazer, podem dar opiniões não solicitadas sobre aquilo que tu deveria escolher pra tua vida, e aí sem clareza a gente faz o que? A gente ouve, a gente acredita, a gente segue isso, e aí depois, né, tu pode se ver numa vida super frustrada e que não era aquilo que tu queria pra ti. Outra coisa que acontece quando tu não tem autoconhecimento e que te faz desistir das coisas, é que quando a gente não se conhece, a gente não sabe quais que são os nossos potenciais de fato, no que a gente é boa, as nossas habilidades, os nossos valores. E aí, com isso, a gente fica muito mais insegura, com muito mais medo do julgamento, porque a gente simplesmente não sabe se posicionar, a gente não sabe olhar pra gente assim como a nossa melhor amiga, né? Então, tu precisa ser a tua melhor amiga, tu precisa ser a tua maior incentivadora. Mas se tu não se conhece, se tu não sabe realmente quem tu é, tu fica muito suscetível a opiniões, a críticas das outras pessoas e com isso muitas vezes tu deixa de fazer algo porque tu fica com esses medos e com essa insegurança, sendo que se tu se conhecesse, tu ia saber quem tu é e nada te abala. Claro, né, que tu pode ficar chateada com comentários e tudo mais, porém, tu iria seguir o teu caminho, tu não ia desistir no meio porque tu sabe exatamente quem tu é e por que tu está fazendo aquilo. Então, só pra te dar um exemplo na prática, quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eu era muito tímida e muito insegura. Mas eu estava fazendo aquilo ali porque eu gostava, porque eu sabia que uma das minhas habilidades era criar conteúdo. E apesar da timidez, eu sabia que eu conseguia me conectar com as outras pessoas, então eu tinha os meus motivos pra fazer aquilo ali. E apesar de as pessoas julgarem, de ter pessoas que criticavam, que falavam que eu era sem graça, que eu não era boa naquilo ali, no fundo eu sabia porque eu estava fazendo, eu sabia do meu valor, eu sabia o que eu tinha pra entregar pra outras pessoas. Então eu segui fazendo aquilo ali, mesmo me sentindo desse jeito, com medo e insegura, e com o tempo eu fui me desenvolvendo na comunicação, fui me tornando mais confiante nesse sentido, e isso jamais teria acontecido se eu simplesmente ouvisse as outras pessoas e tomasse aquilo ali como verdade. Então tu acaba às vezes
vezes acreditando no que as outras pessoas dizem, né? Ai, tu é insegura, tu não leva jeito pra isso não é pra ti. E aí tu aceita aquilo ali e tu desiste das coisas. Então eu não desisti porque eu não acreditei no que as pessoas falavam. Eu vivi a minha verdade de acordo com os meus valores, com aquilo que eu queria, e tu precisa fazer isso também. E quando tu não tem os teus objetivos claros, né? Quando tu não se conhece, tu não sabe aquilo que te move, os teus valores, tu não consegue ter disciplina. Por quê? A gente tem disciplina com as coisas, seja com academia, seja com acordar cedo, seja com um projeto, um negócio que tu tá começando. A gente tem disciplina com isso quando a gente tem um porquê, quando a gente sabe o que nos move. E se tu não sabe aquilo que te move, o que acaba acontecendo é que tu vive no automático, um dia depois do outro, só existindo, só fazendo as coisas ali, né, que precisa fazer, mas tu não tem um combustível que te motiva a agir todos os dias. Tu não tem ali um motivo para estar fazendo aquilo que tu faz, né? Então, a gente precisa ter um porquê, a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos, senão a gente simplesmente abandona as coisas. Então, tu precisa saber quais que são os teus valores, o que é importante para tua vida, o que é importante para ti, o que tu deseja realizar, porque isso vai fazer tu ser comprometida todos os dias. Vai te fazer não desistir, mesmo naqueles dias em que tu tá com preguiça, que tu não tá legal, que tu tá sem vontade de fazer as coisas. Então, uma pessoa que se autoconhece, que sabe o que quer, ela consegue ter disciplina porque ela tem um porquê. E uma última coisa que também acontece e que te faz desistir daquilo que tu começa é que a falta de autoconhecimento faz tu não saber como que tu funciona, o que dá certo ou não dá certo pra ti. Então, trazendo bem pra prática, assim, tem pessoas que, por exemplo, acham que precisam acordar às 5 da manhã, mas aquilo ali não funciona pra elas. Tem pessoas que acham que precisam se organizar por horários e aí elas tentam fazer aquilo ali, mas acabam desistindo de se planejar porque não funcionou pra elas. E assim por diante. Então, isso com hábitos pequenos, mas pode ser com coisas até maiores. Então, tu fica se baseando no que funciona pra outras pessoas porque tu não sabe o que faz sentido pra ti. E quando tu realmente se conhece, tu olha pra ti e pensa, nossa, é isso aqui que eu preciso fazer, é isso que vai me trazer resultados, porque cada pessoa é diferente, aí tu consegue ter consistência e disciplina. Tu para de desistir das coisas porque tu finalmente entendeu qual que é o teu caminho. E então, falando sobre como começar a se autoconhecer, eu sei que essa é uma pergunta que muita gente sempre me faz. A gente tem academia de protagonistas onde a gente trabalha, né, num passo a passo o teu autoconhecimento. A gente vai abrir uma turma agora no dia 10 de julho. Tem gente que entrou até na academia, que mandou depoimento, né, falando que quando entrou lá, nem sabia o que queria da vida ainda, nem sabia quais eram os seus objetivos, entrou super perdida, sem clareza, lá dentro conseguiu se autoconhecer e agora já tem os seus objetivos planejados. Então, a academia é um programa onde a gente trabalha profundamente o teu autoconhecimento, o que é muito importante para nossa vida. E para começar, né, como eu falei, como que tu começa a se autoconhecer? Primeiro, entendendo o que tu gosta, o que tu não gosta. Então, nem sempre o que as outras pessoas querem pra vida delas é o que tu vai querer pra tua. Eu acho que às vezes a gente entra tanto naquela ideia de sucesso clássica que muita gente fala, que a gente acaba confundindo a nossa definição de sucesso. Então, eu sempre falo para as minhas alunas que sucesso é uma coisa particular para cada um. Cada um tem a sua própria definição de sucesso no âmbito pessoal, no âmbito familiar, financeiro. Então, a gente precisa entender o que a gente realmente quer. Então, entender o que tu gosta, o que tu não gosta, quais que são os teus valores pessoais. Então, por exemplo, para mim, o meu maior valor pessoal inegociável é o valor de liberdade. Eu amo ter liberdade. Foi por isso que eu saí da CLT, porque lá dentro eu sentia que eu não tinha liberdade. Foi por isso que eu fui empreender. É por isso que eu amo viajar para vários lugares, que eu amo fazer os meus horários. Então, liberdade é uma coisa muito importante para mim. E se eu não tenho isso na minha vida, eu vou me sentir, né, frustrada, eu vou me sentir que eu não tô sendo preenchida. Então, a gente vai criando a nossa vida com base nos nossos valores, com base naquilo que é importante pra gente. Outra questão para começar a se autoconhecer é se observar. Às vezes, tu passa os seus dias tão automáticos, sem olhar para aquilo que tu faz, para aquilo que tu deixa de fazer, para aquilo que te frustra, te desmotiva, te coloca para baixo, ou então o contrário, né, para aquilo que te energiza, te coloca para cima,
que assim tu não se conhece. Então a gente precisa se observar, a gente precisa estar presente. Então desde as mínimas coisas até a forma como tu faz as tuas tarefas em casa, como tu age com as pessoas ao teu redor, a forma como tu toma decisões, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Então, tu começar a se observar mais e prestar atenção em ti vai fazer tu se conhecer. Outro ponto bem importante, e eu acho que esse aqui falta em muitas pessoas por conta do medo, é se permitir sonhar. Quando a gente é criança, a gente tem sonhos altos e a gente vai perdendo isso com o passar dos anos, porque a realidade vai batendo e a gente vê que nem tudo que a gente queria é tão fácil assim de conseguir, né? Mas a gente precisa conseguir sonhar grande, a gente precisa pensar grande. Por quê? Às vezes tu foi se encolhendo tanto para caber nos teus medos, nas tuas inseguranças, que tu deixou de olhar para fora daquela bolha, né? Tu criou uma bolha, tu ficou ali dentro com os teus medos, sonhando baixo, né? Às vezes nem sonhando mais, apenas aceitou a realidade, se conformou com ela. E aí tu não se sente preenchida, tu desiste de tudo, porque na verdade os teus sonhos, os teus verdadeiros objetivos, eles estão fora daquela bolha. Então, tu precisa furar essa bolha e se permitir olhar além dela. Olhar para aqueles objetivos que tu teve um dia e que talvez tu deixou para trás por conta desses medos, dessas inseguranças, de achar que tu não era capaz de chegar lá, e assim tu vai conseguir se conhecer mais. Tu vai olhar de novo para aquela Camila, para aquela Fernanda, para aquela Luana do passado e pensar, olha só, é isso aqui que eu realmente quero, é isso que me faz feliz, então eu vou atrás disso. Então, às vezes, resgatar coisas que tu deixou para trás também é uma forma de se autoconhecer. Ou então, se permitir criar uma nova versão de ti. Talvez a tua eu do passado sonhava baixo, mas a tua eu do presente, ela pode sonhar mais alto, criar novos objetivos. Então, se permitir pensar alto, sonhar alto, é uma coisa que vai fazer tu se autoconhecer. E uma última coisa, para que tu possa começar a se autoconhecer, nessa é só a pontinha do iceberg, é tu começar a reconhecer as tuas qualidades, as tuas potências e também as coisas que tu precisa melhorar. Por quê? Porque quando tu sabe naquilo que tu é boa, tu vai focar nessas coisas, nas tuas habilidades. E aí tu vai ter menos propensão a desistir, né? Até porque vai ser algo que tu gosta de fazer, algo que já tá naturalmente alinhado contigo. E também é importante saber os teus pontos a melhorar, né? E trabalhar eles de fato, se desenvolver, porque a gente não precisa ser perfeita. Todo mundo tem coisas a melhorar, ninguém nunca vai ser, assim, uma pessoa perfeita que acerta em tudo, que sabe de tudo, que domina tudo, nada disso. E às vezes tu tá se cobrando pra ser assim e por isso tu acaba desistindo, né? Porque no meio do caminho tu encontra um problema e aí tu acha que não consegue resolver ele, tu acha que não é capaz e assim por diante. Então acaba virando um perfeccionismo que gera essa desistência. Então, saber o que tu gosta, o que tu não gosta, os teus valores, os teus objetivos, se permitir sonhar alto e reconhecer as tuas qualidades e pontos de melhora são coisas que vão te ajudar a se autoconhecer e assim conseguir levar as coisas adiante e ter mais consistência. Então, lembrando, se tu se sente assim, se sente perdida, estagnada, vivendo no piloto automático e acha que não está fazendo tudo aquilo que poderia pelos seus objetivos, acha que tem aí uma mulher mais forte aí dentro que pode ser executora e determinada, fica o convite para entrar na Academia de Protagonistas que a gente vai abrir no dia 10 de julho. A academia é um programa de desenvolvimento pessoal para mulheres. Lá dentro a gente trabalha 3 pilares principais, que é autoconhecimento e crescimento pessoal, objetivos e realização e produtividade e mudança de hábitos. Então a gente vai trabalhar esses aspectos para que tu possa realmente transformar a tua vida, se tornar uma mulher que é disciplinada, que é focada e que faz aquilo que precisa ser feito pelos seus sonhos. Então é só apertar aqui embaixo para entrar na lista de espera, que a gente vai ter uma condição especial no dia da abertura, dia 10 de julho, e espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te trazido clareza sobre por que hoje tu não tá levando os teus planos adiante. Me conta aqui embaixo se hoje tu já se autoconhece ou se tu ainda tá se sentindo perdida e precisa melhorar. Muito obrigada por assistir, um grande beijo, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.